CYS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, Bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. A Rádio Nova Rio de Contas FM 104,9 está sempre junto e atendendo a nossa comunidade. Rio de Contas e região conhecem pelo som limpo, pesado e com a maior qualidade. Rádio Nova Rio de Contas FM 104,9. A sua rádio. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Atenção, o conteúdo que será exibido na transmissão a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você vai ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. Chegou a hora. Boa noite, família riocontense, boa noite, Bahia, boa noite ao Brasil, aqueles que nos ouvem à distância. São 18 horas e 5 minutos. Eu sou Vinícius Costa e começamos aqui hoje mais um Café com Verdade. Vamos falar aqui hoje de um tema interessantíssimo, mais um de utilidade popular, mais um daqueles que as pessoas querem ouvir, que faz parte do seu cotidiano. Vamos falar aqui hoje de diabetes. Vamos falar aqui hoje de problemas na tireoide e obesidade. Nessa semana que se celebrou o Dia Mundial do Doador de Sangue, anteontem, dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Que ato importante de salvar vidas através da doação de sangue. Não lhe custa nada, não tira nenhum pedaço do corpo. Essa semana eu postei nas redes sociais, eu sou doador e sou há muito tempo, seja você também. Nós vamos começar aqui o programa tocando uma música, mas primeiro, dedicar alguns aniversariantes da semana, a professora Thaís, Dalva Dantas, seu Neca Bacelar, Antônio Dantas, lá de Marculino Moura, irmã Lucilene, lá da Várzea, de Marculino Moura, Zé Aprígio, meu amigo Zé Aprígio, um forte abraço, Nieta Freitas, de Casa de Telhas, Tonho do Rádio da Lagoa de Feliciano. Tonho, você não vai fazer gozação com os flamenguistas não, viu? Nem com os vascaínos. Joyce Oliveira do Mato Grosso. Antônio Mafra. Nós vamos dedicar essa música aqui a vocês, mas aos próximos aniversariantes que nós vamos citar ao longo do programa. Solta aí, Roque. Já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro aceitar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade
eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Você está ouvindo o programa Café com Verdade. É muito forte, é muito forte. Eu cuido de ti, descansa em mim, pois da tua vida cuido eu. Isso é muito forte, isso é uma promessa, isso é uma palavra de conforto, que nós precisamos ter sabedoria para poder assimilar. Volto a dizer que hoje nós vamos tratar aqui de diabetes, de problemas da tireoide, de obesidade. Você que tem no seu círculo de convivência alguém que tem problema de diabetes, alguém que tem problema de tireoide, alguém que sofre com obesidade, liga aí e diz, olha, hoje nós vamos tratar desse assunto. Mas antes disso, aqueles que ainda não estão acostumados, nós vamos tratar aqui agora da melhor notícia da semana. Ela é sempre extraída do melhor lugar e o único lugar que se pode sair a melhor notícia da semana, do mês, do ano, de todos os séculos. Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a melhor notícia da semana. Vinícius Costa traz a melhor notícia da semana no Café com Verdade. A melhor notícia da semana hoje, eu extraio do livro de Mateus, do apóstolo Mateus, capítulo 14. Quando os discípulos viram um homem caminhando sobre o mar, ficaram aterrorizados, porque ninguém imaginava quem poderia ser. Imaginavam, em verdade, que seria um fantasma. Jesus então os tranquiliza, afirmando que era ele. Para se certificar que era Jesus, Pedro pede uma confirmação. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Pedro é atendido e vive uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária, nunca jamais experimentada. Quando Pedro se deu conta do que estava fazendo e sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar. Na mesma hora ele clamou pela ajuda de Jesus, que estendeu suas mãos e o segurou. Jesus pergunta para Pedro, por que ele havia duvidado, como quem diz, você não viu que eu estava ali o tempo todo? Homem de pequena fé. Para vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, precisamos de fé. Ou seja, precisamos crer que em que pese as circunstâncias que vivemos, os ventos contrários, as impossibilidades, as dificuldades, as tribulações, Deus é poderoso para fazer. Ele é o Senhor das impossibilidades. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Pedro só vivenciou esse milagre porque creu que Jesus o havia chamado para ir ao seu encontro e que ele tinha o poder para fazer o sobrenatural. Por isso teve coragem de sair do barco, mesmo com vento forte e ondas adversas, e ia ao encontro do Mestre andando sobre as águas. Assim como Pedro, nós precisamos crer que é Jesus quem nos chama para viver o sobrenatural nas nossas vidas. Eu vou repetir isso, para que você receba isso como uma promessa de Deus na sua vida. Assim como Pedro, nós precisamos crer que é Jesus quem nos chama para viver o sobrenatural nas nossas vidas. Mas eu quero fazer uma observação. Enquanto Pedro olhava apenas para Jesus, enquanto o foco de Pedro era apenas Jesus, ele viveu o extraordinário, ele caminhou sobre as águas. No momento que ele começou a se preocupar com os ventos,
com as ondas, com a profundidade que estava abaixo dele e esqueceu que o foco era Jesus, ele afundou. Esta é a melhor notícia da semana. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus no Café com Verdade. Pronto, voltamos aqui agora para apresentar e já dizer que somos muito gratos, honrados pela presença aqui da médica endocrinologista, doutora Irene Teixeira. Olha, é riocontense, viu? Pro povo de Livramento que tá pensando que ela é livramentense, ela é nossa, ela é riocontense. Muito boa noite, muito obrigado, doutora Irene. Boa noite, doutor Vinícius, boa noite, Roque, boa noite a todos os ouvintes da FM Nova Rio de Contas. Estou muito feliz de estar aqui na minha terra e poder falar um pouquinho com vocês sobre as endocrinopatias. E queria agradecer o convite e estou disposta a vir outras vezes, se for necessário, né? É muito prazeroso, uma honra muito grande estar aqui. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Vou falar, mas vou falar com a doutora Irene Teixeira. Doutora, tem algo aí assustador na vida das pessoas. E o pior é que dizem que é silencioso, né? Diabetes, fala pra gente, vamos começar assim, do princípio, do mais elementar. O que é diabetes? Pois bem, diabetes é uma doença em que a gente tem uma alteração no metabolismo dos carboidratos, em que a gente vai ter nessa alteração do metabolismo dos carboidratos, a gente vai ter a hiperglicemia crônica. O nosso açúcar, ele sobe, né? E a gente vai ter consequências de uma glicose aumentada constantemente, cronicamente no sangue. Se fala muito, quando se fala em diabetes, na tal da insulina, não é? E aí eu queria lhe perguntar, de antemão, o que é a insulina e qual é a utilidade, qual é o papel da insulina no organismo humano? Pois bem, a insulina é um hormônio produzido pela célula beta pancreática. No nosso pâncreas, a gente tem a parte exócrina, que produz enzimas para digestão, mas a gente tem a parte muito importante, que são a parte endócrina. A gente tem ilhotas, mais de 1 milhão de ilhotas, e nessas ilhotas tem uma célula específica, que é a célula beta, que é produtora de insulina. A insulina é um hormônio glicoproteico, que por sua vez ele vai fazer com que o açúcar que está no sangue, ele entre onde ele deve entrar, nas células. O açúcar é a nossa fonte de energia. Quando Deus nos fez, pensou em tudo e nos deu essa energia que é a glicose, para a gente desempenhar todas as nossas funções do dia a dia. O carro tem o diesel ou tem a gasolina, mas o nosso organismo metaboliza os carboidratos para a transformação de glicose, e a insulina que faz essa glicose entrar nos tecidos e poder ser utilizado para o funcionamento adequado do nosso corpo. Posso falar um pouquinho mais? Claro. Esse microfone aqui hoje é da senhora. A senhora vai falar o tempo que quiser. Eu só queria lhe pedir o seguinte. É assim, eu sempre digo para os profissionais que vêm que a gente precisa esmiuçar. Então, assim, carboidrato, para algumas pessoas é muito fácil entender. Então, fala qual é essa relação da diabetes com carboidrato. Fica à vontade. Não, então, os carboidratos é um dos principais nutrientes do nosso corpo. A gente tem 3 nutrientes principais: gorduras, carboidratos e proteínas. E o carboidrato é um nutriente, um macronutriente, que ao ser quebrado vai se transformar em glicose, que é a nossa fonte de energia. Essa energia vai ser utilizada através da insulina, que vai fazer a glicose entrar dentro das células, principalmente de 2 células principais: células do tecido adiposo e células do tecido muscular. Outras células do corpo, por exemplo, as células cerebrais, neurológicas, a glicose acaba entrando por difusão, por osmose. Mas nessas outras células é extremamente importante a gente ter a insulina, que é esse hormônio. E existem alguns... Você vai perguntar sobre alguns tipos de diabetes? Vamos sim, vamos. Carboidrato em alimentos, para a gente dizer, é o quê? Qual é o tipo de alimento? De carboidratos. Então, os carboidratos, a gente pode ter carboidratos complexos, que o nosso organismo ainda vai quebrar, que é, por exemplo, todas as raízes, todos os cereais. Raízes o quê? Mandioca, batata, inhame, tudo isso é fonte de carboidrato. E a gente tem os cereais que eu estava comentando, que é o trigo, a aveia, o arroz. Pão.
Macarrão, pão que tem um trigo. lasanha. Então, assim, o que foi feito com trigo, Claro. como o macarrão, o bolo, vai ter carboidrato, Claro. né? Então, e carboidratos simples, que a gente falou dos carboidratos complexos, que o nosso organismo ainda vai ter que digerir e quebrar em moléculas. E a gente tem o carboidrato simples, que é o próprio açúcar, como é a açúcar, o caldo de cana, a garapa, a rapadura, que já está numa forma mais fácil de absorção, já está na sua forma de açúcares. Dos açúcares a gente tem a glicose, que é o açúcar que o nosso organismo utiliza, mas a gente tem a frutose, que é o açúcar das frutas, né? A maltose. Então, são vários tipos de açúcares, mas o que o nosso organismo utiliza, basicamente, é a glicose. Aí, geralmente, quando a gente vai fazer um passeio aí pela zona rural, e como é bom passear na zona rural, ver os amigos, tomar aquele cafezinho quente, aí quando a gente começa a falar da diabetes, e tem muita gente com diabetes, aí diz assim, não, mas bota aqui um açúcar mascavo que não tem problema, não. Toma só uma garapa que é natural, como se não fosse açúcar. Fala aí, doutora, sobre isso. É muito mais natural, né? É muito melhor comer... Quem não tem diabetes, usar meu pai produz também lá na roça dele, né, o açúcar mascavo, é muito melhor porque não tem produtos artificiais na sua produção. Mas vai aumentar a glicemia, sim, de quem é diabético. Então, pacientes que tenham diabetes, pré-diabetes ou que estão acima do peso, é melhor diminuir a ingestão de carboidratos e principalmente carboidratos simples, que é esses que o organismo da gente vai absorver com muito mais facilidade e, consequentemente, vai aumentar muito mais rápido a nossa glicemia, o nosso açúcar do sangue. Pois não. A gente, antes de continuar falando da diabetes propriamente dito, é um número assustador, o número de diabéticos no Brasil, né? Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre estatística, porque, assim, cada hora a gente fica mais impressionado a quantidade de pessoas que a gente não imaginava e que realmente tem diabetes. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Irene. Então, realmente é um número alarmante. Acredita-se que em dados de 2020 que aproximadamente 6,9% da população brasileira seja diabético. Isso dá mais de 13 milhões de diabéticos no Brasil. Isso se a gente falar da população de 19 até 74 anos, né? Mas se a gente pegar idosos com mais de 65 anos, dados em algumas cidades, a gente não tem dados a nível nacional, mas temos dados em Ribeirão Preto e outras cidades, a gente vai ver que essa estimativa é em torno de quase 20% dessa faixa etária, da população nessa faixa etária, é acometida por diabetes. E o que a gente está vendo, doutor Vinícius, é que devido à obesidade, ao sedentarismo, que o número está crescente. O diabetes está uma doença epidêmica no mundo inteiro, devido ao crescimento da obesidade e do sedentarismo, da má alimentação, da gente estar tendo uma alimentação muito mais rica em produtos industrializados, produtos processados, ao invés de comer natural, né, uma alimentação mais natural. Isso está levando à obesidade e, consequentemente, um maior número de pacientes diabéticos. Também a população está envelhecendo, né? A faixa etária, cada ano que passa, a gente vê que a faixa etária, a longevidade aumenta. E isso faz também que a gente tenha um maior número de pacientes com obesidade. Então, com diabetes. Então, de modo geral, 6,9% da população é diabética e estima-se que até 2030, 10 a 14% da população seja diabética. E acredita-se que em 2050, mais de 700 a 800, quase 800 milhões de pessoas no mundo serão diabéticas. E ainda tem, até porque a senhora com certeza vai falar sobre isso, dizem que é uma doença silenciosa, então assim, a senhora está dando dados, são dados registrados, estatísticos, mas ainda tem muita gente que não sabe que é diabético. A grande maioria dos pacientes que têm diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, eles desconhecem essa informação. Porque o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Às vezes a gente descobre nas campanhas de rastreamento, que a gente faz geralmente alguns meses do ano. Antigamente a gente fazia até com mais frequência, mas a gente agora está fazendo praticamente mais em novembro, campanhas de rastreamento. E o paciente em exame de rotina, vai fazer um pré-operatório para uma cirurgia e descobre que está com diabetes e não sabia, né? Mas a gente quer falar justamente sobre esse tipo. Quem deve fazer, de né? Vamos falar de diabetes, porque assim, tem mais de um tipo de diabetes. Sim. Outra coisa, vou fazer duas perguntas em uma. Há um gene da diabetes? Sim. Assim, quando uma pessoa nasce, ela já está predisposta a ter diabetes, e isso se transmite por hereditariedade? Fala um pouquinho desses tipos de diabetes. Vamos falar primeiro
sobre os tipos de diabetes, né? A gente tem vários tipos, mas 2 são os principais. Os principais tipos de diabetes são tipo 1, em que a gente tem aquela insulina, aquele hormônio que a gente comentou, que é importante para diminuir o açúcar no sangue. No paciente diabético tipo 1, essa insulina é destruída. A célula beta, ela é bombardeada por anticorpos ou por mecanismos que a gente não conhece, e existe uma destruição dessa célula beta. Sem célula beta, não existe produção de insulina. Esse tipo de diabetes, geralmente é um quadro mais abrupto, doutor Vinícius, não é tão silencioso. O paciente, geralmente, é mais crianças e adolescentes que começam a ter os sintomas muito importantes de diabetes. Vou falar um pouquinho dos sintomas, tá certo? Então, os sintomas como perda de peso, a gente fala que é os 4 pesos do diabetes. Perda de peso é um deles, poliúria, que é urinar demais, é outro sintoma, polidipsia, que é beber muita água, mais um sintoma, e o outro P é a polifagia, comer muito. E mesmo comendo muito, o paciente se sente fraco e emagrece, porque essa urina, esse açúcar vai aumentar no sangue e vai ter que ser eliminado pelo xixi. Essa é diabetes tipo? Todos os diabetes podem ter esses sintomas, certo. Mas no diabetes tipo 1 é muito mais chamativo este sintoma, porque tem uma falta total de insulina. Então, o paciente perdendo peso, uma criança, um adolescente perdendo peso, vai ter que procurar o mais rápido possível a investigação, tentar fazer a glicemia e descobrir que é diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 1, pela falta total da insulina, tem que ser tratado desde o início do diagnóstico com a insulina. Né? E a gente tem o diabetes tipo 2, que costuma ser mais silencioso, ou o paciente tem sintomas mais leves, a perda ponderal é menos importante, o paciente pode ter também prurido vaginal, visão borrada, visão turva, né? Acantose nígricas, que é um escurecimento dessa região do pescoço. Pacientes geralmente estão acima do peso, e esses pacientes, doutor Vinícius, vão fazer exame de rotina, geralmente tem uma história familiar importante, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, e esses pacientes descobrem que estão com a glicemia alta. No diabetes da criança, geralmente quando a gente descobre, as glicemias são muito altas, 300, 400, e tem outros sintomas associados, outros sinais de gravidade, como é uma situação chamada cetoacidose. No diabetes do adulto, geralmente as glicemias estão acima de 126, para dar o diagnóstico de diabetes. Sim. É uma glicemia de jejum acima de 126, uma glicemia 2 horas depois do café, ou no TTG, um testezinho que a gente faz, que toma um líquidozinho no laboratório, acima de 200, 2 horas depois. Ou então a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente usa tanto para o tratamento, mas também serve para o diagnóstico, acima de 6,5. A gente pode dar o diagnóstico de diabetes nesses indivíduos. Lembrando que na pessoa que está sintomática, quem é que deve se preocupar no diabetes tipo 2, que é mais silencioso? Quem é que deve se preocupar? Pacientes que têm história familiar de diabetes, mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos nas gravidezes, pessoas que têm essa acantose, escurecimento do pescoço, pessoas que estão acima do peso, que usam corticoide, eles têm um risco muito maior de ter diabetes. Diabetes é sim uma doença hereditária. Sabe-se que 85% dos pacientes que têm pai e mãe com diabetes tipo 2 vão desenvolver o tipo 2 no futuro, principalmente se tiverem mais de 40 anos e acima do peso. Mas isso pode ser... mudado? Não, isso pode ser de uma ascendência mais distante, que não seja o pai, a mãe, mas o avô, o bisavô, tataravô? Pode sim, né? Agora, o diabetes tipo 2, doutor Vinícius, ele é mais poligênico. São vários genes que a gente não conseguiu detectar qual especificamente causa o diabetes, mas eles são muito envolvidos pela genética, que é o que a gente chama epigenética. A genética mexe, os fatores... pelo ambiente. A epigenética, o ambiente mudando a genética do indivíduo. Então, a gente observa que é muito mais comum ter diabetes hoje em dia, pacientes que são sedentários, que estão acima do peso, né? Então, assim, pode ser que tenha história no passado, mas aí passou despercebido, né? Antigamente as pessoas não sabiam, mas também, doutor Vinícius, antigamente as pessoas eram menos sedentárias que hoje em dia. Hoje em dia a gente vê abertura de academias em todos os lugares que a gente vai, mas as pessoas são menos sedentárias, são mais sedentárias do que antigamente. Não se levanta nem para poder mudar o canal da televisão, né? Naquela época, há um tempo atrás, eu conheço muita gente que ia para a Furna andando, né? Hoje em dia ninguém aceita mais ir para a Furna andando, a não ser se for para fazer alguma penitência, né? Então, assim, o fato das pessoas estarem mais sedentárias tem contribuído para que essa genética, esses fatores ambientais interfiram nele, que é a epigenética. Então, 85% dos filhos de pais diabéticos
tipo 2 podem ter diabetes. E 50% dos filhos de pais diabéticos tipo 1 podem ter diabetes. Só tem que o diabetes tipo 1, na maioria das vezes, 95% das vezes, o tipo 1 é autoimune. O organismo da pessoa cria anticorpos que vão destruir a célula beta que produz insulina. E aí o paciente vai desenvolver. Então, a gente geralmente tem uma história de outras doenças autoimunes na família, como lúpus, que é uma doença reumatológica, como vitiligo, que é aquela que deixa manchas brancas na pele, como artrite reumatoide, que pode deformar as mãos. Doenças da tireoide, a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença também autoimune, pode estar associado com diabetes tipo 1, que também é autoimune. E existem outros e outros tipos de diabetes, como diabetes pancreático, quem bebe muito pode lesar seu pâncreas e ter um diabetes por destruição da célula que produz a insulina, da célula beta que produz insulina. Pacientes também que tiveram trauma, pacientes que usam medicações como corticoide, também podem ter diabetes. Tem o diabetes gestacional que aparece só durante a gravidez, mas a gente sabe que as mulheres que tiveram diabetes gestacional vão ter um risco muito maior de terem diabetes no futuro. Eu tenho um amigo aqui, viu, doutor? Eu não vou falar o nome não, porque eu não vou entregar ele. Ele é portador de diabetes, ele tem diabetes. E disseram a ele gosta de tomar uma, né? A senhora falou de bebida alcoólica, ele gosta de tomar uma. E disseram a ele que a bebida fermentada é pior. Ele agora fundou no uísque, que ele disse que é bom para diabetes. Mas não vou dizer o nome, não. Metade de Rio de Conta sabe quem é. Você tá ouvindo aí. Olha, na realidade é o seguinte, na vida da gente é o equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente faça. Até atividade física demais também não faz bem, né? Água demais também não faz bem. Então, assim, o paciente diabético compensado, com glicemias compensadas. Eu falei nesse instante os valores que eram para dar o diagnóstico. Daqui a pouquinho eu falo os valores. Compensado, eu vou falar rapidamente. Quem é que está compensado? Quem está compensado é o diabético que está com glicemia de jejum até 110, quem está com glicemia 2 horas depois da refeição casual. Então a medição tem que ser periódica. Periódica. Principalmente no diabetes que usa insulina. Eu falei que o diabetes tipo 1 precisa de insulina desde o início, mas o tipo 2 pode precisar no futuro. Principalmente quem usa insulina tem que medir sempre. Então, tá com jejum, tá com glicemia de jejum de 110, tá com glicemias pós-prandiais ou casuais até 140, está com hemoglobina glicada, que serve também para o tratamento, além do diagnóstico que eu já tinha comentado, abaixo de 7, esse paciente pode tomar bebida alcoólica, se não tiver uma outra... Mas eu vou falar a quantidade. Mas eu não falei a quantidade, doutor Vinícius. Não fique feliz aí não e dizer, doutor Irene me liberou. Por ele, eu tenho, graças a Deus, 10 anos afastado de bebida alcoólica, mas se ele estiver ouvindo isso... Doutor Irene me liberou. Não liberei não. Se você estiver com tudo isso, eu vou falar a quantidade. E qual seria a quantidade? 1 dose de destilada, 1 taça de vinho, um ou outro. 1 dose de destilada, que seria cachaça ou uísque, uma latinha de cerveja ou 1 taça de vinho. Quem tiver compensado pode usar essas dosagens se não tiver outras doenças hepáticas ou outras doenças que o álcool seja proibido. Tá, a senhora falou aí sobre a sintomatologia da diabetes, né? Falou dos 4 P's. Então a pessoa está lá vivendo tranquila, sem saber que tem diabetes, mas ela começou a urinar muito, ela começou a beber água de forma ilimitada, ela toda hora está bebendo água e continua com sede. Ela tem uma fome exacerbada, come e continua com fome, enfim. Aí o que ela deve fazer a partir daí? Ela começou a achar que ela é diabética, ela está com esses sintomas. Ela não sabia até hoje, mas hoje ela ouviu o doutor Irene. A partir de agora, ela faz o quê? Olha, se for sintomas muito leves, se for sintomas assim, sem outros sintomas graves, como alteração da consciência e queda do estado geral, a pessoa fica muito apática, ela pode esperar no outro dia fazer exames de sangue. Aí ela pode fazer a glicemia de jejum, dando acima de 126, em 2 ocasiões a gente dá o diagnóstico. Ela está com sintomas mais importantes, ela pode procurar o posto de saúde ou então a emergência e faz uma glicemia do dedo, porque com todos esses sintomas e glicemia capilar acima de 200, ela já tem o diagnóstico de diabetes. Então, se for uma coisa mais que ela possa esperar, ela espera no outro dia e faz os exames mesmo. E aí pode associar até a hemoglobina glicada nesses exames de sangue. Caso contrário, seja uma coisa mais urgência, faz o dedinho, está acima de 200, já começa o mais rápido possível buscar assistência médica para ser tratado. Eu tenho sempre, agora pegando justamente esse gancho de procura assistência médica, eu tenho sempre tratado aqui com os diversos profissionais que vêm aqui, que nos honram com suas presenças,
seja ele o advogado, seja ele o corretor de imóvel, seja ele o dentista, o psicólogo, o médico, que o importante é procurar um profissional que estudou e se preparou para isso. Porque a gente está vendo aí nos telejornais nacionais, médico é pessoa fingindo que é médico, atendendo as pessoas. A gente vê aqui, inclusive na nossa região, gente se arvorando a dizer que é advogado que resolve, sem nunca ter estudado para isso, sequer ter OAB. E daí por diante, dentista, psicólogo, corretor. Então, o mais importante que eu tenho dito é isso, é procurar um profissional que se preparou a vida toda para isso. E no caso da diabetes, um endocrinologista. Mas eu queria perguntar à senhora, quando é que a diabetes se resolve com remédio? Quando é que a diabetes se resolve com insulina? Ou se tem um caso de diabetes também que não precisa tomar nenhum dos dois? Sim, pacientes que estão com glicemias dentro desse controle, assim, paciente diabético, acabou de descobrir, não tem níveis muito elevados, primeira coisa que tem que ser feita para todas as doenças crônicas, diabetes é uma doença crônica e progressiva, isso a gente já tem que saber. O diabetes de hoje não é a pessoa com diabetes, hoje ela não vai ser o mesmo diabetes e a mesma pessoa daqui a um ano. Então ela pode progredir, nesse exato momento ela pode ser tratada apenas com mudanças de vida. A mudança de vida é obrigatória em todos os estágios de diabetes. E que mudança de vida é essa? Melhorar sua alimentação, diminuir ou parar a ingestão alcoólica, fazer atividade física é fundamental. A Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E a quarta coisa que eu acho extremamente importante também é dormir bem. Tudo isso são mudanças de estilo de vida que vão ajudar você a controlar melhor, não só o diabetes, todas as doenças crônicas como hipertensão, obesidade, cardiopatias, dislipidemias, todas essas doenças passam o primeiro papel é mudança do estilo de vida. Depois a gente vai avaliar se o paciente precisa ser medicado. A criança, o adolescente ou outra faixa etária que começou com diabetes com níveis glicêmicos muito elevados e a gente descobriu que é o diabetes tipo 1, a gente tem que tratar desde o início com a insulina. E existem casos, eu tinha falado rapidamente do diabetes tipo 1, que às vezes os sintomas são tão graves que o paciente precisa até no início de internamento em unidade nós vamos falar isso das consequências de uma diabetes e de outra, tá certo? Mas eu achei muito interessante, e aí se a senhora não se incomodar, eu queria que repetisse, é justamente sobre os hábitos de vida do diabético. Isso é muito importante. Então, assim, ter uma alimentação saudável, temos que lembrar também que todo o tratamento ele é individualizado. O que serve para Roque não serve para Dr. Vinícius, né? O que serve para mim não serve para você. Então, o tratamento tem que ser individualizado e muitas vezes multidisciplinar. Mas, geralmente, a gente pede algumas orientações fundamentais. No caso, multidisciplinar, para que as pessoas entendam, nutricionista, endocrinologista, né? Toda uma equipe para ajudar o paciente diabético. Então, assim, algumas orientações que são, assim, básicas para todo mundo. Primeiro lugar, se estiver acima do peso, fazer uma dieta que tenha uma restrição calórica também para ter uma perda de peso. Mas a gente orienta que na dieta seja dividida 55% de carboidratos durante o dia, 30% de proteínas e em torno de 15% a 20% de gorduras, que a gente também precisa de gorduras boas na nossa alimentação. Eu oriento que meus pacientes diabéticos tenham sempre uma fruta com vitamina C durante o dia. Isso é fundamental. A vitamina C é antioxidante, ajuda a evitar complicações. Limão, a laranja, pocã, coisa que a gente tem aqui. Tem aqui na nossa região. A outra coisa também, comer no horário certo, principalmente se usam insulinas ou medicações que podem baixar a glicemia, para evitar hipoglicemias. Então, pacientes que usam insulina ou que usam secretagogos de insulina, a gente tem que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente tem que comer pelo menos em torno de 6 vezes ao dia, que é na hora do café da manhã, merenda no meio da manhã, almoço, merenda no meio da tarde, jantar e, se for dormir muito tarde, um leitinho desnatado antes de deitar. Lembrando que a dieta também, ela visa controle e tratamento de outras doenças que eles possam ter. Quem é hipertenso tem que ter uma redução do sal, quem tem dislipidemia, colesterol alto, tem que ter uma redução da gordura. Então, a dieta realmente... E quem tem tudo, reduz tudo. Reduz tudo. Quem tem ácido úrico, reduz proteína. Então, quem tem problema renal, o diabético
já tem problema renal, já tem que ter uma redução também da proteína. Quanto à atividade física? Atividade física, o máximo que o paciente puder fazer, melhor. Como eu falei anteriormente, a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos. Mas eu oriento... Dividido na semana. Dividido na semana. Porque senão tem gente que vai querer caminhar 150 minutos no dia e não fazer nada mais no restante. Então é dividido. Só tem que ter uma coisa muito interessante, doutor. O senhor falou uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. É a resistência insulínica. A gente tem o tipo 1, em que a gente não tem insulina. E a gente tem o tipo 2, que a gente produz insulina. Mas a insulina não age como deveria, porque o paciente está resistente. Geralmente são pacientes obesos, que a insulina não funciona como deveria, porque não vai agir no tecido adiposo. Que eu falei que a insulina age principalmente tecido adiposo e tecido muscular. Mas se eu tiver obeso, o meu tecido adiposo vai ser resistente à insulina. Eu vou ter que fazer ele sentir a insulina de novo, ele responder à insulina. Para isso, eu tenho que perder peso. E a gente tem medicações que vão promover a resistência insulínica. E os estudos têm mostrado que o paciente diabético tipo 2 não é bom ele ficar 2 dias parado. Então, o que eu oriento meus pacientes que só querem caminhar 5 dias por semana? Eu oriento que anda segunda, terça, quarta e quinta, para sexta, volta sábado. Mas não fique sábado e domingo parado, porque a resistência volta. Então, se puder andar sábado e domingo todos os 7 dias, melhor ainda. Mas se quiser andar só 7, que não sejam 5 seguidos. Que divida, né? Para a gente melhorar a resistência. Só mais uma coisinha, atividade física. A gente falou muito da atividade aeróbica, caminhada, esteira, bicicleta, mas também precisa fazer atividade muscular para evitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a doutora Irene Teixeira, médica endocrinologista riocontense. E eu fico aqui ouvindo a senhora e pensando em algo que eu fico assim, doutora, tem coisa que a gente fica sem querer falar, mas eu não sei se a gente deve falar porque a gente preocupa, sabe? Eu estou ouvindo aqui a senhora falar sobre essa questão da alimentação, de remédio, e a gente fica sem saber se fala. Fala, doutor. Fala, doutor. Doutora Irene, a diabetes, como outras doenças, mas a gente está falando da diabetes hoje, o tratamento é caro. O tratamento é caro. E os remédios são caros. E a dieta é cara. A gente falou que tem muita coisa que a gente acha aqui, né? A pessoa, ela tem que se virar. Ela primeiro tem que ter força de vontade. Mas é caro. E a gente sabe que a farmácia popular, e aqui eu não quero entrar em governo, eu não quero entrar em política, porque aqui o foco não é esse. Mas a gente sabe que os remédios, muitas das vezes, dos remédios que são fornecidos pela farmácia popular, eles não são suficientes em alguns tipos de diabetes. E eu fico imaginando, e conheço algumas pessoas muito simples, que ganham mensalmente muito pouco, mas muito pouco mesmo para comprar comida. E com a diabetes elevadíssima. E eu fico pensando, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem viver com a diabetes sem sequer conseguir comprar os alimentos adequados ou os medicamentos? Eu sei que, evidentemente, isso está fora do foco do nosso bate-papo, mas aqui não está só a médica, aqui está a cidadã, está a brasileira, está a mãe, está a cristã. A senhora vive isso também? Conhece essa realidade? Eu sei que conhece. Dá o seu testemunho um pouquinho da dificuldade que é a gente enfrentar um paciente desse e não poder fazer muita coisa. Sim, é muito difícil, ainda mais que a gente, na nossa região, né? A gente, inclusive, doutor Vinícius, existem consensos, né, de tratamento do diabetes e que a gente tem um pouco de diferença do que é usado na Europa e do que é usado aqui no Brasil, por causa da nossa realidade. Mas ainda bem, tem 1 ano e meio e esse ano, dia 7 de junho, agora, saiu no Diário Oficial que uma das medicações mais revolucionárias para o diabetes, para evitar complicações que o diabetes pode fazer, vai ser de graça, sair de graça na farmácia popular. Então, a gente tem também opções que a gente pode tentar adequar à realidade do indivíduo, né? À realidade da pessoa. Existem medicações, cada paciente vai ser tratado individualmente, a gente não procura só a meta. Eu quero aquela meta de 110 que eu comentei em jejum. Eu quero aquela meta evitando complicações e tratando meu paciente como completo. Então, assim, eu tento na minha prática diária, porque eu sou daqui da região também, eu sei o que o pessoal daqui enfrenta, eu tento colocar o que eles podem
adquirir na rede pública o máximo possível. E algumas medicações a gente está conseguindo agora. Eu preencho papéis. Esses papéis a gente preenche, manda para a DIRI, são papéis enormes, né? Que tem uma burocracia toda para a gente conseguir algumas medicações, e a gente tem conseguido algumas medicações, tanto medicações orais como insulinas melhores, principalmente para os diabéticos tipo 1. A gente consegue, através da DIRIS, através das medicações de alto custo, conseguir algumas dessas medicações para o paciente. É um alento, né, para as pessoas mais carentes, porque realmente é assustador. A gente aqui está falando de um problema micro, não no sentido, não nas consequências, mas a gente está falando só de um, que é diabetes. Imagine todos os problemas, né? Evidentemente que hoje a saúde pública melhorou muito no país, o fato de ter o SUS, né? O SUS é uma referência mundial de saúde pública. Constituição de... Né, não é? O próprio SAMU, hoje tem um SAMU para poder socorrer as pessoas que não podem pagar uma ambulância. Mas, enfim, deve ser um transtorno dentro de casa a pessoa querer se cuidar. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o paciente diabético passe no médico pelo menos 2 vezes no ano. Infelizmente, a gente não vê essa realidade. E quando o paciente não acompanha adequadamente, infelizmente, ele pode evoluir para complicações agudas e as complicações crônicas do diabetes. Então, quando a gente pode, o máximo possível, e assim... a gente também tem o serviço dos PSFs, que também dá essa retaguarda, né? Talvez não precise passar no especialista todos os dias, mas também a gente tem essa retaguarda dos PSFs, dos agentes comunitários, que são sempre atentos. Tem um programa Hiperdia, né? Que é do hipertensão e diabetes. Então, eu acho que tem muita coisa para melhorar, para a gente ficar como Europa e Estados Unidos, muito, mas tem muita coisa que já melhorou bastante e que a gente tem que continuar lutando como cidadãos para a gente conseguir essa melhora, né? Eu vou lhe fazer aqui uma última pergunta sobre diabetes, porque eu queria, a gente já está, quando o tema é interessante, parece que o ponteiro corre mais rápido. E eu quero ainda poder falar um pouquinho sobre tireoide e obesidade. Então eu quero lhe fazer uma última pergunta sobre diabetes. A gente aqui tem que falar agora das consequências. Quais são as consequências da mais branda à mais gravosa da diabetes? Não tenha preocupação se vai impressionar, não. Segure a onda aí, você que está ouvindo, viu? Lá vem bomba. O que é que de menos pode acontecer e o que é que de mais grave pode acontecer? Então, assim, quando a gente tem o diagnóstico de diabetes, impacta muito, principalmente diabetes tipo 1, impacta muito as famílias, porque principalmente quando o diabetes tipo 1 é um quadro muito abrupto, a criança vai dormir bem e acorda com diabetes, né? Então, isso tem um impacto emocional muito grande para o paciente, como para toda a família. E o diabético pode ter complicações agudas e complicações crônicas. As complicações agudas se devem a um descontrole muito rápido das glicemias. E a gente tem 3 complicações principais. A primeira complicação é o coma hiperosmolar, em que a gente tem níveis tão altos de glicose que essa glicose pode fazer uma desidratação cerebral que pode levar o paciente a quadros de diminuição do nível de consciência, a coma, convulsões, e precisa algumas vezes ser tratado em unidade de tratamento intensivo. A gente tem no diabetes tipo 1, que não tem insulina nenhuma para o seu funcionamento, porque eu falei para vocês que a insulina é o hormônio que faz o açúcar entrar na célula. Se o açúcar não entra na célula, a célula fica fraquinha, sem energia. E ele vai buscar energia quebrando proteína. E nessa quebra de proteína, a gente começa a produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos são substâncias que vão deixar o nosso pH ácido, e essa acidez do pH vai alterar todo o funcionamento do nosso corpo e pode levar a quadro de alteração do nível de consciência, a cetose, o pH muito baixo, com quadro de coma, convulsões também, e também precisa, algumas vezes, ser tratado em unidade de terapia intensiva, causa distúrbios hidroeletrolíticos, com alteração do potássio, do sódio, e desidratação importante. Esses pacientes, no coma hiperosmolar, que pode acontecer tanto no diabetes tipo 1 como no tipo 2, e a cetoacidose, que é mais comum no tipo 1, tem que ser tratado em emergência. Você notou que o paciente diabético está com sintomas, urinando muito, perdendo muito peso, mas também está com alteração do nível de consciência, não fique em casa. Traga logo para a emergência. E a hipoglicemia, que é uma das complicações do diabetes. A gente falou muito da hiperglicemia, mas
agudamente, uma diminuição rápida da glicemia pode causar, desde coisas simples, como uma visão mais turva, uma fomezinha, uma dorzinha no estômago, suor, e que a gente comendo, a gente melhora isso, como em casos mais avançados, pode também ter alteração do nível de consciência, sintomas que simulam até um AVC, com um lado do corpo esquecido, crises convulsivas também, mas tem uma coisa muito interessante da hipoglicemia é que ela corrige muito rapidamente quando se dá do açúcar. Mas se essa hipoglicemia for demorada para ser corrigida, pode deixar sequelas neurológicas, com quadros até demenciais mesmo. O paciente não volta mais a responder, não volta mais a conversar como anteriormente. E essas são as complicações agudas que a gente pode evitar. Evitar, vendo os sintomas do diabetes, procurar logo assistência médica e evitar a hipoglicemia, comendo no horário certo e fazendo sempre o controle das glicemias, como a gente comentou com os aparelhinhos de glicemia capilar. Complicações crônicas. Então, essas são agudas, tratadas em emergência. Complicações crônicas. Diabetes, infelizmente, ainda é a principal causa de cegueira no mundo. É a principal causa de amputação de membros inferiores do mundo. É a principal causa de hemodiálise, de insuficiência renal, que leva o paciente para hemodiálise 3 vezes na semana do mundo. É a principal causa. Pode causar também impotência importante nos homens, e perda da qualidade de vida, né? Mas essas doenças, a renal, a macrovascular, com perda de membros inferiores e a perda da visão, são as mais chatas. Mas lembrar que o paciente, quem vai matar a gente no mundo, doutor Vinícius, até hoje, até desse exato momento, a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares, infarto e derrame. Infelizmente, o paciente diabético tem em torno de 3 a 4 vezes mais chance de ter infarto e derrame do que dos pacientes que não sejam diabéticos. Mesmo que tenham a mesma idade, a mesma faixa etária, o mesmo peso, só pelo fato deles serem diabéticos, eles vão ter um risco de 3 a 4 vezes mais de morrer de infarto e derrame. Então, o paciente diabético, ele tem que ser visto como um todo, tem que ter seus exames avaliados. Quando a gente faz o tratamento, a gente não vai buscar só a meta, a gente vai buscar as complicações, saber se já existem essas complicações crônicas e tratar para revertê-la. E eu fiquei muito feliz dessa medicação ter sido lançada, tem 1 ano e pouco que ela foi lançada, a gente preencheu os papéis para ganhar, e agora, a partir dos 65 anos, vai ser de graça na rede pública essa medicação que tem mudado muito a história dos rins do diabético. E do coração também. É problema, viu, Roque? Roque, é problema. Gente, se vocês vissem a cara de Roque aqui, Roque tá mais cismado do que Noé ficou quando viu um casal de cupim entrando na arca. Roque, é problema, viu? Eu quero mandar um abraço aqui para mais alguns aniversariantes. Luzia Mafra, Léo Pierotti, Vivian Viana, Alexandre Brandão, Jean Rocha. Ou um abraço lá para o meu amigo Elivando Araújo, lá do Baixão. Para Elisângela, sua esposa também, Gabrielzinho. Um abraço para Sérgio Amorim. Sabe quem é, Roque? Serginho da Van. Forte abraço, Serginho. Kelly Ramos, Bruno Novaes. Doutora Irene, vamos falar um pouquinho de tireoide. O tempo já foi, praticamente já acabou o programa. O que é tireoide? Qual é a função da tireoide no organismo? A tireoide é uma glândula extremamente importante, porque ela é importante para o funcionamento adequado do nosso organismo. Ela é responsável pelo nosso metabolismo, como é que o nosso corpo funciona. Ela é uma glândula situada nessa região anterior do pescoço e produz 2 hormônios principais, T3 e T4, que vão, por sua vez, ajudar o nosso corpo a funcionar de forma adequada. As alterações da tireoide, doutora, são algo comum entre as pessoas? Existe uma faixa etária específica para essas alterações na tireoide? A pessoa pode dizer assim, eu completei tal ano, eu não tenho mais perigo de ter alteração na tireoide. Como é que é isso aí? Doutor Vinícius, as doenças da tireoide são comuns e prevalentes em todas as faixas etárias. É tão importante as doenças da tireoide que no teste do pezinho a gente faz o rastreamento já de doença tireoidiana. No teste do pezinho, mesmo básico, que é fornecido pela rede SUS, já tem avaliação da tireoide. Então, a gente descobre nessa época uma doença extremamente grave, se não for descoberta e tratada desde o início, que é o hipotireoidismo congênito, que pode levar, se o paciente não for tratado, a quadro de retardo mental importante. Mas em outras faixas etárias, a doença da tireoide, a gente tem algumas doenças da tireoide que são na sua função, que são as alterações hormonais, e na sua estrutura, que são a formação de nódulos ou bócio. As alterações funcionais, elas são mais comuns dos 30 aos 40 anos.
né? E os nódulos são muito mais prevalentes com o envelhecimento. Quanto mais idade a gente tiver, mais nós vamos ter chance de ter nódulos. Quanto mais idade a gente tiver, mais chance a gente tem de ter tudo, não é só nódulo, não. Vai começando a aparecer coisa. Não é só na tireoide, não. Quem viver vai ter. Não é verdade? Mas e pedimos a Deus pra gente ficar velho, para não morrer novo. Não é? Mas alguma população, algum grupo específico da população é mais suscetível às doenças da tireoide? Então, assim, nós mulheres, a gente tem um risco muito maior de ter problema tiroidiano, principalmente dos 30 aos 40 anos, e principalmente se a gente tiver uma história familiar de doenças da tireoide. Existem algumas situações gerais que também aumentam esse risco. Quem tem uma exposição importante ou uma não exposição importante ao iodo, então o iodo tem que ter um equilíbrio. A sua falta ou seu excesso pode causar doenças tiroidianas. Pacientes que trabalham com radiação também, infelizmente, pode ter um aumento do risco de problemas tiroidianos. E se essa radiação for importante, como em Hiroshima, como no Césio, como Chernobyl, né? A gente vai ter um risco muito maior. Usinas nucleares, as usinas nucleares radioativas. Quem trabalha com radiação também tem um risco maior de ter doenças tiroidianas. Existem algumas regiões do mundo em que a falta do iodo era endêmica. Aqui no Brasil era uma delas, até 1960, quando foi iodado o sal. Todo o sal que a gente come de cozinha vem com iodo, e isso resolveu esse problema do bócio endêmico, que aqueles aumentos importantes, aqueles papos importantes que a gente via na nossa região aqui mesmo do São Francisco, né, de Minas Gerais, até Goiânia, eram muitos casos. Hoje em dia a gente tem esse bócio endêmico muito prevalente na região da África, porque lá não se é feita essa reposição populacional do iodo como aqui no Brasil. O Brasil já é considerado suficiente no iodo por causa dessa medida. Algumas populações, então assim, populações que já fizeram algum tratamento para essa região do pescoço, a gente tem um risco maior de ter doenças tiroidianas, câncer na infância, na região do pescoço, linfomas, leucemias, que precisou fazer radiação, mulheres que talvez fizeram químio e radioterapia por câncer de mama, também pode ter um risco maior de ter doenças tiroidianas. E aí, nessa população, a gente vai investigar mais rapidamente e com mais frequência, né? O hipertireoidismo e hipotireoidismo são as duas doenças mais comuns da tireoide? Não. A doença da tireoide mais comum são os nódulos. Nódulos na tireoide acometem em torno de 20% da população geral, famoso mamana caducando. Mas se a gente pegar, por isso que eu falei que quanto mais idade tiver, maior a chance. Se a gente pegar populações acima de 60 anos, vai ser mais de 60% da população vai ter nódulos. Então, você que está aí em casa, tem mais de 60 anos, você não está vendo, porque apenas 10% dos nódulos são visíveis ou palpáveis. A grande maioria a gente acaba descobrindo pela ultrassonografia. É capaz, muito, muito provavelmente, de você ter um nódulo. Eu brinco com os pacientes, vocês que têm mais de 60 anos, fizeram uma reunião com as coleguinhas, metade delas vão ter nódulo. Mas o nódulo só é diagnosticado através da ultrassonografia ou algum exame justamente da alteração da taxa no exame de laboratório? No sangue, não. O nódulo, a grande maioria dos nódulos, eles não causam disfunções hormonais. Existem nódulos que podem, sim, alterar os hormônios, mas a grande maioria é assintomático, é sintoma mesmo local, o crescimento, ou, na maioria das vezes, nada. 10% apenas dos nódulos são visíveis. Lembrando que também, doutor Vinícius, quando a gente envelhece, o pescocinho vem para frente, a pele do pescoço ela fica mais flácida, então o nódulo talvez até que seria visível numa outra faixa etária, que o pescocinho era mais lisinho, né, menorzinho. Mas nessa faixa etária a gente não vê tanto. Então, pacientes que trabalham com radiação, que têm história de câncer de tireoide na família, que já tiveram nódulos na tireoide, vão fazer ultrassom. Ultrassom de screening universal não é indicado. Vou fazer ultrassom em todo mundo com mais de 60 anos, não é indicado. Tá, eu queria até falar sobre isso, porque assim, a gente não vai também dizer aqui agora que amanhã todo mundo corra para fazer ultrassonografia no pescoço, porque você pode ter um nódulo. Quais são os sintomas que pode levar a pessoa a dizer assim, não, eu vou fazer uma ultrassonografia para ver se eu tenho um nódulo? E outra coisa, os nódulos necessariamente são malignos? É uma pergunta que as pessoas podem estar preocupadas e querendo saber. Então, assim, se você trabalha com radiação, você fez algum tratamento de algum outro câncer na região do pescoço, é interessante fazer a avaliação ultrassonográfica. Tem história de câncer de tireoide na família, também é interessante fazer essa investigação. Pacientes que estão sentindo desconforto ao engolir,
também é interessante fazer a avaliação da tireoide pela ultrassonografia. Ou já tenham nódulos visíveis, que são apenas 10% dos casos, é interessante. Quando a gente faz a investigação, descobre os nódulos, 90% dos nódulos, 95%, ou seja, a grande maioria dos nódulos são benignos. Apenas 5% dos nódulos podem ser câncer. Existem critérios ultrassonográficos que fazem a gente pensar mais na possibilidade de nódulos. Geralmente os nódulos são nódulos cânceres, são nódulos que cresceram muito rápido, pacientes que tiveram essa história toda que a gente comentou de radiação, paciente obesidade aumenta o risco de câncer de tireoide, pacientes que estão com rouquidão, dificuldade para engolir, também tem um risco maior e o crescimento muito rápido. E na ultrassonografia, nódulos irregulares, hipoecogênicos, que tenham microcalcificações, que tenham muito sangue dentro deles, todos esses dados são nos dados pela ultrassonografia. A depender, vai para a punção. A depender, vai para a punção. E aí, na punção, a gente vai chegar ao diagnóstico se é um nódulo benigno ou não. Câncer de tireoide é altamente curável, mas precisa ser diagnosticado e tratado corretamente. Hipotireoidismo. O que é isso? As disfunções hormonais da tireoide. A mais comum é o hipotireoidismo, em que a gente tem diminuição dos hormônios da tireoide e as consequências disso, que é o metabolismo fica todo lento, então a pessoa fica mais cansada, desanimada, tem queda de cabelo, cabelos mais opacos, pele ressecada. As mulheres começam a ter um fluxo menstrual maior, podem ter aumento dos níveis pressóricos, podem ter aumento do colesterol, pele mais amarelada, e em casos mais extremos, a gente pode ter aumento da língua, a voz mais rouca, isso no hipotireoidismo. O hipotireoidismo, eu comentei, bradicardia, também tem o coração mais devagar, edema, inchaço, facilidade de ganho de peso, não tão importante como as pessoas pensam, mas pode inchar e dar aquela aparência de que está mais pesado. Isso numa pessoa de idade. Uma criancinha que não foi diagnosticada no teste do pezinho, infelizmente vai ter sequelas neurológicas, cognitivas importantes. Vai ter retardo mental importante se não for tratada. O hipertireoidismo é o contrário. Enquanto o hipo é tudo devagar, o organismo da gente está funcionando muito mais acelerado. Então, a gente tem palpitações, o coração dispara, a gente tem perda ponderal, perda de peso, a gente vai ter tremores, ansiedade, a pessoa fica com o olhar mais arregalado e a principal causa de doença tiroidiana que causa hipertireoidismo é a doença de Graves, que a gente tem aumento do volume do pescoço e em 50% dos pacientes a gente tem a exoftalmia, que é aquele aumento dos olhos que é comum na doença de Graves. Tanto a doença de Graves como a doença de Hashimoto, que causa o hipotireoidismo, são doenças autoimunes. A pessoa tem uma história familiar de outras doenças autoimunes também. Sem mais voltar assim, especificamente a os nódulos, ao hipo e ao hiper, o que é que pode levar uma doença da tireoide? Leva à morte? Qual é a consequência, como a gente falou na diabetes, aquela mais branda e aquela mais gravosa? Olha, então as doenças da tireoide, quando são diagnosticadas mais prontamente e são tratadas, tem alta chance de cura. Então, o hipotireoidismo, se ele for passar despercebido, principalmente no idoso, doutor, porque os sintomas do hipotireoidismo é o que? Ele cansaço, desânimo, que o idoso já tem, né? O idoso é mais hipoativo naturalmente. Então, se a gente não diagnosticar, pode agravar a depressão, né? É o sintoma todo do metabolismo mais lento. Então, às vezes, ele não mata por si só, mata porque o paciente já tem uma outra doença de base. Então, descompensa uma cardiopatia, um problema do coração, descompensa uma pressão alta, um diabetes. Então, às vezes, as disfunções tireoidianas, elas não matam por si só, ela mata por alguma complicação da doença ou de outra doença de base que o paciente tenha. Já o hipertireoidismo, eu falei que o hipertireoidismo é o contrário. Ele dá palpitações, taquicardia. E a gente pode ter pacientes que tenham taquicardia com arritmias. E as arritmias podem ser fatais no hipertireoidismo. Mas isso é raro, viu, gente? A gente tratando, a gente consegue ter muito sucesso no tratamento. Mas tem que tratar. Tem que tratar. E com um profissional habilitado para isso. Para isso. E os nódulos na tireoide, a grande maioria são benignos. E sendo benignos,
a gente não precisa muitas vezes operar. A gente opera nódulos benignos quando são extremamente volumosos, que causam dificuldade para engolir. E os nódulos que são cânceres, eles têm uma sobrevida muito grande, diferente de outros cânceres. Mas, infelizmente, existem cânceres de tireoide que podem ser mais agressivos. É extremamente raro, mas a gente tem um câncer chamado anaplásico, que o crescimento é quase visível. Eu tive ao longo desses meus 25 anos, eu vou fazer 25 anos agora de formada, eu tive ao longo desse período 2 casos, e eram casos que a gente via crescendo. Eu examinava o paciente hoje, amanhã o tumor já estava o dobro do tamanho. É um caso visível o crescimento, a rapidez, a gravidade do caso. Mas são cânceres muito raros e estiveram muito associados com os acidentes nucleares, como Chernobyl. Aquelas crianças daquela região, crianças e adultos daquela região tiveram cânceres assim, anaplásicos extremamente graves. Nós estamos aqui falando com a doutora Irene Teixeira, médica endocrinologista, médica riocontense. Já são 19 horas e 5 minutos, eu já extrapolei meu tempo, mas o assunto é interessante. Vamos abusar mais um pouquinho aqui de doutora Irene para poder falar de obesidade de forma muito rápida, doutora. A obesidade é um problema, a obesidade é um problema comum hoje na população? Sim, a obesidade é uma das doenças que mais está se crescendo. E com elas, todas as consequências de estar acima do peso, né? A obesidade, estima-se que no Brasil, que era considerado um país de desnutridos, que a gente tenha atualmente mais de 30% da população obesa, né? E a obesidade está associado a perda da qualidade de vida pelo próprio excesso de peso, a comorbidades, como aumento da pressão, aumento das taxas, da chance de ter diabetes, de ter cardiopatias, de ter doença osteoarticular, cânceres. Existem 13 tipos de cânceres que já foi comprovado que a única associação é com a obesidade, né? Então, a obesidade mexe também na parte psicológica da pessoa. Então, é um problema de saúde pública e, como tal, deve ser tratado. E até na parte social também. Outro dia eu estava vendo dificuldade que os obesos têm para viajar de avião, se acomodar numa poltrona de avião. Então, assim, agora a gente está tendo políticas públicas para mudar a alimentação até nas escolas, né? Sim. Mudar, taxar mais... Qualidade da merenda escolar. Qualidade da merenda escolar, taxar os alimentos que sejam mais calóricos. Agora, todos os alimentos estão vindo bem grandão lá, rico em sódio, rico em caloria, né? Para chamar a atenção da gente, para a gente tentar ingerir o mínimo possível. Então, a obesidade, por incrível que pareça, o senhor me falou das doenças tiroidianas. Eu vou lhe falar que é muito chato isso, porque a gente está com uma população muito obesa, mas a obesidade mata muito mais. É verdade. E o mais interessante é que tem muita gente que associa a parte estética. A pessoa, quando está gordinha, acha que está com saúde. Se a pessoa chega, ela se cuida, faz uma dieta, faz um exercício, e ela perde peso, e ela está se cuidando, aí tem gente que acha que está doente e associa a gordura à saúde, não é? E muitas das vezes, doutora, a senhora vai falar isso melhor do que eu, claro, do que todos nós, que muitas das vezes a questão da pessoa estar gorda, obesa, não quer dizer que ela esteja nutrida, não, né? Ela pode estar com uma falta de balanceamento nutricional. Sim, quando a gente faz a avaliação, a gente descobre várias deficiências nutricionais no paciente que está aparentemente obeso. Que está aparentemente obeso, não. A gente tem as métricas para dizer que a pessoa está acima do peso. É isso que eu queria lhe pedir. Como é que a pessoa sabe se está obesa ou não? Tem uma barriguinha. A questão do peso é a estética, é a balança? Bom, então, a Organização Mundial de Saúde, a gente usa o critério da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que é aquela continha que a gente faz do peso sobre a altura quadrada. Se o peso sobre a altura quadrada estiver acima de 30, a gente diz que a pessoa já é obesa. 30 até 34,9, obesidade grau 1. 35 até 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40 de índice de massa corpórea é obesidade mórbida. E por que esse nome é obesidade mórbida? Porque sabe que independente da pessoa já ter um diagnóstico de outras doenças, como diabetes, cânceres, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, que é uma coisa que eu também esqueci de falar nesse instante, que é uma gordura no fígado. Independente dela ter essas outras doenças, a própria obesidade, infelizmente, pode estar associada a aumento da mortalidade. Eu vou lhe dar um exemplo aqui que é extremamente grave. Imagine um homem do mesma idade do senhor. Faça de que o senhor é gêmeo. A mesma idade do senhor.
então o mesmo perfil genético, né? A mesma nível de pressão, os exames iguaizinhos, colesterol tudo igualzinho. Ele está obeso, com índice de massa corpórea acima de 40 e o senhor não. Ele tem chance de morrer de morte súbita em torno de 20 vezes a mais que o senhor. Só com os mesmos exames, os exames laboratoriais iguaizinhos, só por ele estar obeso. Então, a obesidade é um problema de saúde pública que pode matar. E a gente tem que tratar como doença grave, não pensando na parte estética, é a parte de saúde realmente. Eu vou já praticamente terminando aqui, mandando um abraço para alguns aniversariantes de hoje. Aqueles que a gente sabe que fazem aniversário hoje, daqui a pouco nós vamos botar uma música para esses aniversariantes. A gente tem amigo por todo o município, né? E os municípios que nos ouvem, mas eu quero mandar um abraço para 2 amigos do Mato Grosso, que é Jeová Dutra, que eu já encontrei hoje, tive a oportunidade de parabenizá-lo pessoalmente, e para o irmão João Carlos Bacelar, mandar um abraço para vocês aí, dona Cida, esposa de João Carlos, irmã Cida lá do Mato Grosso, mas mandar um abraço também para Andréa Camelo, Isabela Paiva, Elane Oliveira e Carlos Valdez. Eu quero dedicar uma música aqui a vocês, já quase terminando o programa, mas daqui a pouco a gente volta com a doutora Irene Teixeira para poder conversar mais um pouquinho. Música para vocês. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente
que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vinícius Costa apresenta Café com Verdade. Nós voltamos aqui conversando com a doutora Irene Teixeira, médica endocrinologista riocontense. Já finalizando aqui nosso programa, 19h15, já passou do horário, mas ainda faltou tanta coisa, conversar sobre tanta coisa. Mas nós vamos aqui promover, vamos pedir aqui, vamos abusar em outra oportunidade a doutora Irene para poder trazer mais esclarecimentos. Eu queria, doutora Irene, já que eu falei no início do programa que o dia de anteontem foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, a senhora como médica, eu queria lhe pedir que nos falasse aí da importância, falasse para a nossa audiência da importância da doação do sangue. É extremamente importante, não só um ato de amor e solidariedade, mas também a gente saber que a gente pode ajudar, salvar vidas, é extremamente importante. Essas épocas do ano em que a gente tem muito mais feriados e agora mesmo, infelizmente, com os fogos, né, do São João, a gente tem um risco muito maior de ter acidentes e que as pessoas vão precisar de mais sangue. Então, você que é doador, se não é, arranje um horário no seu dia, né, para ir para o Hemoba. A gente tem a coleta aqui em Brumado, né? Brumado Conquista, para você poder ser doador. A gente tem que lembrar que o sangue não é só para os quadros de emergência, para os politraumatizados, para pacientes que vão fazer cirurgias, para as emergências obstétricas, principalmente, que muitas vezes precisam de sangue. Mas existem pacientes que apresentam doenças hematológicas, anemias crônicas, pacientes com cânceres, pacientes que têm as hemofilias, distúrbios de coagulação, que eles precisam de sangue periodicamente, sangue ou outros hemoderivados. Então, quando a gente doa o sangue, a gente vai ajudar muitas pessoas. Né? A gente ajuda não só a gente às vezes faz campanhas, né, doutor Vinícius, na época que a gente tem um conhecido da gente que vai operar, ou então na época que tem um conhecido da gente na emergência, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar os estoques dos bancos de sangue sempre com reserva, porque inclusive pode ser a gente o que vai necessitar, né, do sangue. Eu já doei sangue. Né? Eu sou doador do Hemoba. Do Hemoba. Eu já doei plaqueiro, já doei sangue. Eu recomendo que todas as pessoas que tenham a possibilidade, porque nem todo mundo ainda pode, né? A gente tem a faixa etária, tem que ter mais de 17 anos. Mas lá faz a triagem. Faz a triagem. Quem é possível, quem não é doador. Quem é possível. Você vai fazer exames. Não é o seu sangue que chega e já doa para outra pessoa, não. Aquele sangue vai passar por exames e vão saber se as pessoas podem ser doadoras ou não, se aquele sangue pode ser doado ou não. Então, prontifique-se. Outra coisa que eu queria lembrar, que quem doar sangue, se for servidor público ou tiver um emprego, tem, inclusive, um dia de folga. Um dia de folga, que você pode, por exemplo, emendar com o seu feriadão, né? Sim. Então, você ajuda o próximo e ainda pode ser beneficiado. E é importante, doutora, a senhora dizer também para a nossa audiência, o nosso ouvinte, que não traz nenhum prejuízo para a saúde. Não traz nenhum prejuízo para a saúde. Você que doar sangue, inclusive, se você for uma pessoa que tem algum problema de saúde que não possa doar, eles não vão nem aceitar receber seu sangue, né? E você que tem todas as condições, o peso necessário para doar sangue, não tenha doenças crônicas que possa impossibilitar de você ser um doador, você vai doar e esse sangue rapidamente o organismo da gente vai recompor, né? E você vai poder doar periodicamente depois. Como o doutor Vinícius, o senhor é periódico, né? Sim. O senhor faz as doações de tempos em tempos. Sim. Também não pode ser doador todo dia. A gente tem um períodozinho que era para o nosso corpo se recompor, se recuperar e a gente poder doar novamente. E quando fala de doação de sangue, me remete a mandar um abraço para uma amiga, dona Madalena Mafra. Na mesma época que eu exercia o cargo de vereador aqui, dona Madalena protocolou propôs um projeto de lei importantíssimo, foi aprovado justamente sobre a doação de sangue. Eu quero mandar um abraço para a senhora, dona Madalena, e toda a sua família.
tá? Doutora Irene Teixeira, nós vamos terminando aqui, tá? Eu quero agradecer a senhora, dizer que foi uma honra poder recebê-la, que a senhora derramou aqui da sua sabedoria, mas que vai ficar faltando. Eu quero lhe dizer que os microfones da Nova Rio de Contas FM continuam abertos à senhora e que nós precisamos da senhora para poder instruir, orientar a população que tanto necessita de informação. Muito obrigado, viu? Ô, doutor Vinícius, eu que agradeço. Fiquei muito feliz e emocionada de estar aqui na rádio da minha terra, né? Falando um pouquinho com vocês sobre algumas endocrinopatias. Eu sei que eu converso muito, viu? Eu não consigo parar de falar, mas é porque me deixa muito feliz de falar daquilo que eu gosto de tratar, que são as endocrinopatias. E mais feliz ainda de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada e bora combinar para próximas vezes. Vamos sim. Eu quero pedir mais um favor à senhora, quero lhe pedir que leve um abraço para seu pai, seu Godson. Eu tenho uma admiração enorme por seu ele Godson. Também. É um homem íntegro, um homem tranquilo, até no conversar, sabe? E da próxima vez que a senhora vier, nos honre com a presença dele. Traga ele para tomar um cafezinho aqui. O café aqui é o melhor que tem, porque é café com verdade. Então, mande um abraço aí para seu Godson, viu? Deus continue abençoando a família da senhora. Tá? Seu pai, seu filho, sua família, de uma forma geral, continue derramando bênçãos. Prosperidade, eu sempre digo, prosperidade não é apenas dinheiro, é também. Mas prosperidade é muito além de dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. Então eu desejo muita prosperidade à família da senhora. Tá? Um derrame de bênçãos espirituais, emocionais, materiais, tá? E até mais a próxima vez. Eu quero avisar nossos ouvintes que na semana que vem nós não faremos o Café com Verdade, porque é noite de festejo junino. Então, certamente, as pessoas que gostam, as pessoas que professam essa festa, que curtem essa festa, vão estar na festa. Então, nós vamos suspender na semana que vem, mas faça um alerta às pessoas que brinquem com comedimento. Né? Se você vai beber, eleja um no seu grupo que não vai beber para voltar dirigindo, ou chame um táxi, ou leve um motorista que não bebe. Se você vai soltar fogos, muito cuidado com essa questão de espada. Enfim, que Deus continue protegendo as famílias riocontenses. Boa noite, família riocontense. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação Vinícius Costa. Continue ligado. Já já, mais uma atração da Nova Rio de Contas FM.